Bem, bom dia. Queria agradecer ao convite do deputado Rodrigo Amorim e dos demais deputados que compõem a Comissão de Servidores Públicos, né? Também faço minha saudação aos deputados aqui presentes e aos colegas, né, de governo, né, representantes aqui das categorias também, tá? Estou aqui representando o secretário de Fazenda, Nelson Rocha. Meu nome é Bruno Sobral, sou subsecretário de Política Fiscal. Junto com o secretário Nelson Rocha, estou à frente da coordenação técnica do Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. E antes de tecer, né, comentários sobre os projetos de lei aqui previstos, né, eu queria fazer algumas menções aqui à importância de ter isso articulado ao Plano de Recuperação do Estado. O Plano de Recuperação do Estado do Rio de Janeiro, ele perpassa um consenso que também aqui está presente nessa casa, da importância de associar o ajuste fiscal com uma estratégia de desenvolvimento econômico, com uma estratégia de fomento à variável investimento público, como um dos indutores de uma recuperação econômica e de aumento da arrecadação via efeito multiplicador desse gasto. Diante disso, né, em todo o processo que aqui se fez, né, em meses anteriores, né, de ajuste, né, de criação de nova legislação por exigência do regime, a gente sempre buscou, né, à medida do possível, né, participar da flexibilização do conjunto de mensagens iniciais, exatamente pela a nossa visão de que o que era estratégico era focar nessa outra dimensão, né, do gasto e da recuperação de receitas. Faço essa menção aqui para vocês terem essa noção de que o impacto daquelas medidas obrigatórias, elas são da ordem de 4,5 bilhões. E o impacto das medidas adicionais que, por hora, nós estamos propondo no regime, e a maioria delas focada nesse aumento de receita, são mais do que 100 bilhões. Né? Então, esse, de fato, sempre foi o foco. Faço a menção aqui porque é muito importante os servidores do Estado, a mobilização, né, de uma maneira geral, para que esse plano, de fato, seja homologado e tenha êxito e tenha uma variável política fundamental nisso, né? Porque a gente sempre se preocupou de responder com técnica, com cuidado necessário, para deixar claro algo que se fala aqui, mas está comprovado lá na redação do plano, que não se colocou o ônus em cima do servidor público, pelo menos não dessa vez. O que se teve que fazer de mudança e algumas perdas, né, que porventura se teve para futuros, né, ingressos na carreira do servidor público, né, vis-à-vis os que estão hoje aqui exercendo, foi por uma ordem ali de exigências ou obrigações legais que se colocavam. Mas sempre a gente teve ciência da importância, e isso se comprovou ali na redação e na articulação aqui com essa casa, de que a conta não está em cima do servidor público. Então é importante ter essa noção, mas também aqui uma convocação para que todos se mobilizem, porque agora está nesse momento de negociação, é importante não achar que está tudo resolvido. É o momento de essas teses, que são tão caras para, inclusive, essa progressão, esse avanço aqui na qualidade, na valorização do servidor público, se concretize e se consolide, né? A principal mensagem é que agora é importante, então, vocês acompanharem, né, estar no nosso site de transparência. A gente provavelmente vai fazer também algumas apresentações sobre essas medidas aqui na LERJ, né, nas diversas comissões. Já fizemos algumas, né, por fora. É muito importante todos os servidores estarem conscientes do que está agora sendo disputado, para que, se a gente não tiver êxito, aí volta às teses anteriores, né? Então, isso que é importante. Se hoje, e já antecipo aqui para a preocupação dos senhores e senhoras, a Fazenda não tem óbice contra esses dois PLs, tá? O PL e o PLC, não há óbice contra eles, tá? A mensagem que o secretário de Fazenda me encarregou de trazer é que não há contrariedade da Secretaria de Fazenda contra esses projetos de lei, mas sempre com a menção, né,
da importância e do cuidado para que isso não atrapalhe o regime de recuperação fiscal, né? E por que hoje a gente não tem óbice? Eu me detenho aqui a detalhar a razão disso, né? Pela preocupação que se teve, né, de, primeiro, né, se colocar na lista de ressalvas, que é a lista de ressalvas, só para todos entenderem aqui. As leis federais do regime, elas colocam que qualquer assunto dessa natureza que aqui versa nesses projetos de lei, eles seriam violações ao regime de recuperação. Essa é a regra geral. Só que ela excepcionaliza que, ao você colocar, se assim o Estado fizer, e assim o Estado fez, né, colocar na lista de ressalvas, né, não há possibilidade de o Conselho de Supervisão apontar essa violação. Por quê? Porque isso já foi incorporado, então, em todas as projeções para o ajuste fiscal que se espera ao longo do plano. Então, essas medidas aqui foram colocadas primeiro de matéria mais genérica, né, mas aqui as cito, né, em 2 linhas na lista de ressalva. Lista de ressalva essa que já está compartilhada com a Casa Parlamentar, né, foi feita assim naquele momento ali das audiências, né. 2 linhas colocam a previsão, né, da edição de lei com alteração de enquadramento, valores de gratificação, de desempenho e de adicional de qualificação, seja na primeira linha, né, para os órgãos Cefaz, Ceplag, SES e CGE, que era pelo aquele primeiro projeto de lei aqui, e o segundo para a mesma coisa, no mesmo teor de especificação, mas para o órgão do Rio Previdência. Então, ali consta esse impacto. Esse impacto... Qual é o documento? É da entrega 1 esse documento? É a entrega 2, a lista de ressalvas. Esse documento, deputados Luiz Paulo e os demais, né, ele também se encontra respaldado, né, não sei se o Felipe vai falar aqui, o Felipe, o superintendente de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas, né, subGEP da Casa Civil, ele se encontra respaldado por uma avaliação de impacto feito pela Casa Civil, tá? Então também não é nosso, os números, evidentemente a gente faz a coordenação, né, e solicita isso, esse impacto. Então esse impacto está no processo SEI, né, onde a Casa Civil fornece, então, e aqui vou me ater aqui nas datas, né? Então, ele envia via processo para a gente, né, no dia 26 de outubro, aqui, solicitando a inserção da planilha pelo documento. Eu posso ceder isso aqui, caso a comissão queira, né, para compor os quadros de ressalva, fazendo referência a outubro de 21. E, em sequência a isso, o subsecretário-geral da Casa Civil encaminha para a gente, né? Ele encaminha para o subsecretário e o subsecretário-geral, o Balon, encaminha para a gente. A gente recebe lá no gabinete, recebe na Comissaf. A Comissaf, aqui está presente aqui a presidenta da Comissaf, né, Liliane. Ela toma ciência e assim a gente, então, incorpora, né, como uma decisão tomada de Estado. Tá? Então, é isso que eu tenho a mencionar sobre isso. Claro que eu posso fornecer aqui a documentação que assim foi feito, né? Então, no nosso entendimento, diante desse cuidado que se teve, né, de colocar uma menção, primeiro de ordem mais genérica, até porque a lei não existia ainda, né? Então, se colocava ali a possibilidade disso, né? E depois a Casa Civil tendo respaldado aqui, nos fornecendo, né, uma planilha de impacto, né? Assim, nós consideramos que não há óbice a isso. Mas também faço menção, e termino assim, né, falando que, de uma maneira geral, na própria concepção do plano, né, a visão que nós queremos colocar, então faço também essa orientação aqui, que vocês observem isso, é o foco para a gente pensar estrategicamente o Estado do Rio de Janeiro e a importância, né, que o governo do Estado tem nesse momento de somar, né, um ajuste fiscal que defenda o investimento, a recuperação econômica e a geração de emprego. Obrigado. Nós da Gest Rio acompanhamos a primeira versão do regime de recuperação fiscal e, à época, nós fomos muito críticos ao modo como o regime se constituía e vinha sendo imposto ao governo do Estado. E estamos acompanhando agora, pela Secretaria de Fazenda, de Planejamento, pela Casa Civil, a execução do novo regime e percebemos uma sensível mudança de postura
com uma nova visão de que o regime é também uma oportunidade de se discutir o desenvolvimento econômico e de não se fazer o aperto exclusivamente sobre as despesas com o servidor, que nós entendemos ser um investimento. Então, a gente entende uma clara mudança de postura e nós somos vemos com muito otimismo a atual posição do governo em relação à execução do regime. Quando eu coloco que não há óbice, é sobre a mensagem que, evidentemente, foi entregue à casa, né? Então, qualquer cuidado que tenha que ter de costura para isso, para que não crie ali uma forma de escrita da lei que passe, então, a ser colocado como revisões necessárias, futuras, reavaliação de impactos, que, evidentemente, vai atrasar tudo e até, às vezes, né, levar um veto, que é uma coisa que, evidentemente, hoje, né, não é a construção que está sendo feita, né? A mensagem aqui é favorável, né? Como eu falei na minha primeira intervenção, o próprio secretário de Fazenda acha importante, né, que, evidentemente, não vou fazer uma fala política, que eu venho fazer uma fala técnica, mas não há dúvida de como é meritório isso e da importância na nossa concepção de não só pensar na estratégia de recuperação das finanças do Estado, mas entendendo que isso passa pela valorização dos serviços públicos. Não há dúvida quanto a isso. Então, é só esse cuidado, de fato, tá? Para quem estiver acompanhando mais de perto a tramitação, para qualquer alteração, de fato, isso ser costurado, para que não haja... Aí sim eu vim aqui ter que dizer que é algum óbice. Espero que não ocorra. Está bem construído até aqui, né? Houve os cuidados necessários para não atrapalhar a própria construção da negociação com o regime de recuperação até o momento. E termino aqui agradecendo os comentários que a Ana Paula, né, presidente da Gest Rio, fez, considerando aqui, né, que nesse momento, né, a costura, né, deputado, que está sendo feita pelo regime e pelo atual governo, né, as preocupações e a mudança qualitativa que ela identificou ali, da gente estar realmente seguindo ali um caminho de fazer uma recuperação fiscal com responsabilidade, inclusive com a valorização do serviço público e do processo de desenvolvimento. Agradeço. Passar a palavra para